Eu sou a professora Josi, coordenadora do grupo de pesquisa Interarte da UEPG, e hoje na nossa reunião temos como tema metodologia de pesquisa. O professor convidado, para hoje é o professor Dr. Carlos Alberto de Oliveira Magalhães Júnior, é professor da UEM e atualmente coordena o programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática, o PCM da UEM. Como é de praxe, os nossos convidados se auto-apresentam e daí já começa com a sua temática. Então, obrigada, professor Júnior, por ter aceito o convite e a palavra é sua. Olá, Josi. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Você falou para eu me auto-apresentar, mas eu acho que o essencial você já colocou, né? Sou professor da UEM, atualmente estou na coordenação do PCM, e trabalho em duas licenciaturas, né? Sou professor do curso de licenciatura em Ciências e professor do curso de licenciatura em Física. E atuo em dois programas de pós-graduação, que um é o PCM, como a Josi falou, e o outro é o Proficiamb, que é o Profissional em Ensino de Ciências Ambientais. Eu vou projetar a minha apresentação. E aí, na hora que tiver aí projetado para você, você me avisa, tá, Josi? Ok, tá certinho já. Já tá? Então, a Josi me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre metodologia de pesquisa. Isso vem a calhar porque eu coloco nós porque a Josi está participando também, estamos prestes a lançar um livro de metodologia da pesquisa, tanto em educação quanto em ensino de ciências. E aí, de certa forma, eu faço no final uma apresentação sobre o que esse livro vai abordar, tá? Mas de início, eu gostaria de comentar com vocês, né? E a Josi já tinha me falado que em outros momentos vocês vinham falando sobre a estrutura de um projeto de pesquisa, né? E como avaliador de projetos e de seleção, tanto dos dois programas que eu venho atuando, quanto também de outros projetos de órgãos de fomento, que eu já tive a oportunidade de avaliar, eu gostaria de destacar que a parte da metodologia é uma das partes mais essencial para, né, a gente desempenhar ou gastar energia para desenvolver de uma forma mais adequada, né? Porque é essa parte que vai dar a noção do que o pesquisador pretende realmente desenvolver e nós, avaliadores, né, por sua vez, é através dessa parte que a gente consegue entender se o projeto vai dar conta ou não de ser desenvolvido. Então, ficar atento a essa etapa é muito importante, né? Eu costumo dizer que há situações em que, até mesmo num projeto de doutorado, né, que chega na minha mão, da gente ler lá o projeto ter de 20 a 30 páginas, a gente folhear, ter uma revisão teórica muito bem feita, uma justificativa muito bem apresentada, um problema, né, de pesquisa muito bom. Chega lá na metodologia, eu já me deparei com um ou dois parágrafos apenas de metodologia, né? Que não diz nem como está começando, nem como está finalizando a pesquisa. Então, isso é um agravante, né, para essas pesquisas, para esses projetos, né? E por isso que eu chamo a atenção mais uma vez como sendo uma etapa muito importante ou como uma das mais importantes do projeto. Eu gostaria de trazer essa metáfora do elefante para vocês, que ela fala assim: certo dia,
um príncipe indiano mandou chamar um grupo de cegos de nascença e os reuniu num pátio do palácio. Ao mesmo tempo, mandou trazer um elefante e o colocou diante do grupo. Em seguida, conduzindo-os pela mão, foi levando, foi levando os cegos até o elefante para que o apalpassem. Um apalpava a barriga, outra a cauda, outra a orelha, outra a tromba, outro uma das pernas. Quando todos os cegos tinham apalpado o animal, o príncipe ordenou que cada um explicasse aos outros como era o elefante. Então, o que tinha apalpado a barriga disse que o elefante era uma enorme panela. O que tinha apalpado a cauda, até os pelos da extremidade, discordou e disse que o elefante se parecia mais com uma vassoura. Nada disso, interrompeu o que tinha apalpado a orelha. Se alguma coisa é com um grande leque aberto. O que apalpara a tromba deu uma risada e interferiu. Vocês estão por fora. O elefante tem a forma, as ondulações e a flexibilidade de uma mangueira de água. Essa não, explicou o que apalpara a perna. Ele é redondo como uma grande mangueira, mas não tem nada de ondulações nem de flexibilidade. É rígido como um poste. Os cegos se envolveram numa discussão sem fim, cada um querendo provar que os outros estavam errados e que o certo era o que ele dizia. Evidentemente, cada um se apoiava na sua própria experiência e não conseguia entender como os demais podiam afirmar o que afirmavam. O príncipe deixou-os falar para ver se chegavam a um acordo. Mas quando percebeu que eram incapazes de aceitar o que os outros podiam ter tido outras experiências, ordenou que se calasse. O elefante é tudo isso que vocês falaram, explicou. Tudo isso que cada um de vocês percebeu é só uma parte do elefante. Não devem negar o que os outros perceberam. Deveriam juntar as experiências de todos e tentar imaginar como a parte de cada um apalpou se une com as outras para formar esse todo que é o elefante. Então, essa metáfora, ela tenta trazer para a gente uma reflexão do que, na verdade, é o que a gente faz na ciência, né? Quando a gente tenta estudar um dado objeto, uma dada situação, a gente coloca o olhar do pesquisador em uma das partes de um dado objeto, e a gente não consegue olhar ele de um todo, porque a ciência, ela, através das suas metodologias, né, nos coloca diante dessas partes. E ao, né, tentar dialogar com outros cientistas para compreender melhor um objeto, a gente faz isso que o príncipe está na metáfora propondo aos cegos, né? Que é tentar entender o que os outros experienciaram, né? Então, ao a gente dialogar com esses diversos pesquisadores, né, através dos seus artigos, livros, né, esses textos publicados, a gente tenta fazer essa união das várias formas de visualizar um dado objeto, uma dada situação, para que a pesquisa tente, né, visualizar de forma mais holística o objeto. Bom, e aí quando a gente fala, então, de fazer pesquisa, a gente pensa na estrutura de um projeto. Eu não vou detalhar a estrutura, só vou passar, basicamente, por uma proposta de projeto de pesquisa, mas, em seguida, focar na metodologia, né? Eu costumo trabalhar a metodologia em das disciplinas que eu trabalho no Proficiamb, dividindo ela o projeto, perdão,
em 5 etapas. A introdução, que seria a apresentação do tema, o programa de pesquisa, a justificativa, os objetivos e a hipótese de trabalho. Eu destaco aqui que tem lugar que não gosta de trabalhar com hipótese, né? Então varia de programa para programa. Depois, o referencial teórico, que seria a revisão da literatura, daquilo que está sendo ou já foi trabalhado sobre a temática que a gente está propondo pesquisar. A terceira etapa, a metodologia ou materiais métodos. O Michel, que trabalhou com vocês, por exemplo, ele gosta de falar de composição dos dados, né? Ele não gosta muito da palavra metodologia. A quarta etapa, o cronograma de pesquisa, e, por fim, a quinta etapa, que seriam as referências, né? Então, essas 5 etapas seriam as etapas básicas de um projeto de pesquisa. Mas a gente vai focar na metodologia, como foi o que a Josi me pediu, e aí eu vou abordar alguns tipos de pesquisas mais utilizadas na nossa área, né, de ensino, mas eu não, claro, eu não quero dar conta de todas, né? Não é a minha proposta. Eu vou passar por algumas principais e discutir um pouquinho. A primeira que eu trago seria a pesquisa bibliográfica, né, que é elaborada a partir de um material já publicado, né? Então, são aqueles tipos de pesquisas que se debruçam a fazer uma revisão de artigos, livros, né, dissertações e teses também, disponíveis para tentar levantar alguma situação investigativa, né, para tentar resolver um problema ali da pesquisa. Alguns teóricos chamam esse tipo de pesquisa de cienciometria, né? Alguns de estado da arte, outros de estado do conhecimento, e nada mais são tipos de pesquisas que buscam bases, que a gente chama de bases de pesquisa, como o Cielo, o portal CAPES de teses e dissertações, entre tantos outros, e criam termos, né, de busca para delimitar a pesquisa. Além de termos de busca, também períodos. Por exemplo, eu estou investigando como o conceito de sustentabilidade vem sendo trabalhado em dissertações e teses da área de ensino nos últimos 10 anos. Então, eu consigo travar isso no portal, né, que a minha busca só deve ser nesses últimos 10 anos, através do termo sustentabilidade e cruzando com ensino de ciências. E aí eu faço a busca, e a minha busca, o meu resultado, né, que são as diversas dissertações e teses, eu vou selecionando e faço, aí vai do autor também, de delimitar o que ele quer ler para fazer a seleção desses artigos. Se ele vai ler só o título e o resumo, ou se ele vai ler o título, o resumo e a metodologia, né? E aí seleciona o seu material final de análise de dados, né? E faz essa análise de dados. Então, alguns autores chamam isso, como eu disse para vocês, de estado da arte, o estado do conhecimento, e produz o seu artigo em relação a isso. Então, esse é um exemplo de pesquisa bibliográfica, e algo que alguns confundem muito a pesquisa bibliográfica com a pesquisa documental, né? Mas falam assim, qual que é a diferença da pesquisa? Não é um documento também? Né? A pesquisa documental, ela seria a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. O que significa esse tratamento analítico? Seria uma avaliação por pares, como acontece
né, nos artigos, nos livros, nas dissertações e teses que passam por banca, né? Esses documentos, como, por exemplo, uma ata, né, de uma secretaria de meio ambiente, por exemplo. A Secretaria de Meio Ambiente está tendo reuniões constantes para discutir um problema da interação da sociedade com um dado parque da cidade, onde a população vai lá alimentar os macacos e está tendo uma explosão de indivíduos, né, de macacos, devido a essa fartura de alimentos. E aí, essas várias reuniões para tentar discutir essa situação, problema, vão gerando várias atas, e essas atas podem servir como material, como fonte, né, de uma pesquisa. Mas não é um material que passou por um tratamento analítico, né? É isso que o difere da pesquisa bibliográfica. Então, outras situações poderiam ser também, por exemplo, a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Estado de Educação preocupada com a situação de pandemia, né, promoveu a elaboração de vários folders para tentar instruir a volta às aulas dos alunos da educação básica, né? E aí, esses folders, eles podem também serem selecionados para ser fonte da pesquisa, né? Então, eles são o alvo da pesquisa para entender como que os órgãos administrativos se colocaram, né, para instruir e essa volta às aulas e daí por diante. Então, são um poucos desses exemplos que eu estou trazendo para vocês, né, de que seria essa tal pesquisa documental, né? Apesar de ser do material não ter passado por esse tratamento analítico, não significa que ele não tenha importância, ao contrário, né? Ele é muito importante, muitas vezes orientando determinados grupos sociais, e por isso que a gente precisa entender qual é a natureza desse material, né? Desse documento. Então, são pesquisas muito importantes que dão subsídio aí para algumas publicações. Um outro tipo de pesquisa que a gente chama aqui, a tal do estudo de caso, eu digo que é uma pesquisa um pouco polêmica. Por quê? Os meus alunos no PCM, que eu dou aula de seminários 1 e 2, sabem que eu costumo dizer isso, que praticamente 90% dos projetos que chegam à minha mão, que são de natureza de estudo de caso, quando a gente acaba de discutir o projeto, a gente percebe que não é um estudo de caso, né? Por quê? O estudo de caso ele é complexo, né? Porque envolve uma delimitação muito grande de situações, né? E geralmente é uma situação que já ocorreu, né? E muitos do que chegam em minha mão são propostas de intervenção que estão no futuro. Eu vou dar um curso de formação continuada para um grupo de professores, né? E quero analisar como essa intervenção vai promover a aprendizagem, por exemplo, desses professores. Mas percebam, muitas vezes eles colocam que é um estudo de caso porque envolve um grupo específico de professores, né? Só por isso. E não necessariamente é a delimitação de um grupo específico que se torna um estudo de caso, né?
E aí, isso que acaba fragilizando. Tanto que eu fiz, por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer um dos meus pós-doutoramentos em Portugal, e aí eu descobri que lá os portugueses têm uma piadinha que tudo para brasileiro é estudo de caso, né? E aí depois eu fui descobrir um artigo, se não me engano, da Elizabeth Gatti, que o título é mais ou menos assim: Usos e abusos do estudo de caso, né? Onde ela faz uma abordagem aí dos mais diferentes das mais diferentes abordagens do estudo de casos e algumas que não seriam pertinentes, né, a esse nome, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu particularmente eu tenho muita dificuldade de caracterizar um estudo de caso, eu não acho fácil, né? A gente tem autor famoso, que é o Yin, né? Que se debruça a descrever muito sobre o que é o estudo de caso, e muitos citam ele. No entanto, eu sinto essa dificuldade, como eu estou falando para vocês. Então, fica um alerta aí que, para quem está querendo caracterizar como estudo de caso, tenha muito cuidado. A pesquisação seria outro tipo de pesquisa, né? Quando concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com uma resolução de um problema coletivo, tá? Os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Então, na pesquisação, quanto também na próxima que eu vou colocar, que é na pesquisa participante, uma coisa em comum que elas têm é que a comunidade envolvida ela tem que estar junto na elaboração, na delimitação da situação problema e envolvida em resolver essa situação problema. Isso que caracteriza tanto a pesquisação quanto a pesquisa participante, tá? O envolvimento na delimitação, né, da situação de estudo, quanto também na resolução desse problema que está sendo observado, né? Agora, existem autores que dizem que a pesquisação e a pesquisa participante é a mesma coisa, né? Existem autores que delimitam uma diferente da outra, tá? Então, aqui eu apresentei um pouco da pesquisação, aqui a pesquisa participante. Então, quando se desenvolve a partir da interação entre pesquisadores e membros de situações investigadas. Então, percebam que elas parecem muito, e os autores que diferem a pesquisação da pesquisa participante seria a pesquisação como aquela que o pesquisador, junto com a comunidade envolvida, delimita o problema e passa a conduzir a resolução desse problema pela comunidade, ou seja, o pesquisador está envolvido na discussão e acompanha como a comunidade vai resolver aquela situação, problema, mas não necessariamente se envolve com a resolução, né, do problema. E a pesquisa participante, o pesquisador participa também da resolução do problema, tá? Mas, como eu disse, é uma situação de autor, né? Tem autor que une as duas coisas e tem autor que considera separado o que é participante do que é a pesquisação. Bom, pesquisa de opinião. Eu trouxe ela aqui porque muitos me perguntam, né? Professor, e a pesquisa de opinião se encaixa onde? Né? E a gente tem que ter muito cuidado com a pesquisa de opinião, porque muitos autores da área de metodologia da pesquisa não utilizam a tal pesquisa de opinião como sendo
um tipo de pesquisa, tá? Ao contrário, tem autores que criticam, dizendo que a forma de que se faz a pesquisa de opinião, né, faz com que o entrevistado ele responda qualquer coisa, às vezes nem sabendo do que se trata o tema. Né? Eu lembro de um exemplo que me deram uma vez, né, de uma entrevista que a pessoa, lá na década de 90, na época do Collor, né, dizendo que a pessoa chega, o entrevistador chega perguntando para o entrevistado: o que você acha do presidente Collor ter subido hoje a rampa do Planalto de jet ski? Né? Aí a pessoa, isso é um absurdo, como que se faz isso, né? Um desrespeito com a sociedade e tal, mas uma situação que nem é possível, né? E a pessoa emite uma opinião sobre aquilo, mesmo sem ter ocorrido, mesmo sem ter a possibilidade de ocorrer, né? Aí eu trago essa charge aqui, que o entrevistador pergunta assim: responda sim ou não. O Brasil é um país corrupto? Aí o entrevistado fala: aí depende, né? Quem está ganhando? É o sim ou é o não? Então, tem essa situação também da pesquisa de opinião, das pessoas não querer, igual a história de voto, né? Eu não quero perder meu voto, então eu vou com a maioria. Então, a gente tem que tomar cuidado por ser uma situação muito adversa. Bom, nós passamos por alguns tipos de pesquisa, algumas delas que eu digo que são as principais utilizadas na área de ensino de ciências. E aí eu chamo a atenção para o que a gente está colocando aqui como cuidado com pseudociências, que são aquelas informações que a gente recebe no dia a dia de resolução de determinados problemas, né, e que a gente não vê registros sobre isso, né, e que essas pseudociências acabam se tornando mais fortes nesse momento em que o uso das tecnologias, como, por exemplo, o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, se tornou mais intenso e potencializando a disseminação dessas pseudociências ou fake news, né? Não sei se vocês já ouviram falar da urinoterapia, né? Eu tenho uma tia que já faleceu, tinha, né? Uma tia que já faleceu, que era, de certa forma, adepta, e essa urinoterapia, isso é uma matéria da Isto É, de 1997, onde mostra um padre que aconselhava as pessoas a usarem, né? Então, é assim, a crença popular é algo que não se controla. O exemplo é a urinoterapia, prática que aconselha o paciente tomar a própria urina. O líquido, garante os seguidores, seria o melhor remédio contra alergias, micoses e distúrbios gastrointestinais e renais. É a água da vida, define o padre Joseph Dillon, de 53 anos, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. A urina serve para reequilibrar o sistema hormonal e fortalece as defesas do organismo, garante o padre. A convicção do religioso é rebatida pela ciência. A urina serve para expelir substâncias tóxicas, tanto que se um indivíduo ficar sem urinar, ele morre, afirma o urologista Miguel Zrug, sobrenome difícil dele. Então, percebam, esse tipo de pseudociência, né, é o que nos leva a determinadas práticas que são, de certa forma, perigosas, né? Porque se a urina é uma substância onde nós estamos eliminando toxinas, né? Ingerir essa substância é recolocar
toxinas novamente como uma sobrecarga para o rim, né? Então, de certa forma, é perigosa, né? Eu estava domingo agora, esse último, antes do feriado do dia 15, na casa da minha mãe, numa outra cidade, e aí no finalzinho do dia, eu estava quase para vir embora, eu estava ouvindo de longe minha mãe conversando, uma visita, e minha mãe dizendo que a diarista dela não tomou as vacinas. Aí aquilo me chamou atenção, né? Porque eu tenho um projeto que trabalha com vacinas e esse movimento anti-vacinas e tal, 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 e aí eu fiquei ouvindo. Aí ela disse para minha mãe que não tomou a vacina porque a religião dela não aceita essa vacina, né? E aí minha mãe argumentou com ela, porque ela também trabalha com a minha mãe na escola. Minha mãe é professora e ela é funcionária da escola, né? Aí minha mãe falou assim, mas fulana, você ouviu falar que o governo, né, está tentando elaborar um decreto, algo do tipo, dizendo que o servidor vai ter que apresentar a carteirinha de vacinação e aquele que não apresentar vai ficar afastado sem remuneração. Aí ela respondeu para mim, tudo bem, eu arrumo outro emprego, né? Então, veja como que a ciência hoje ela é disseminada ou, de certa forma, colocada em xeque pela população comum e até mesmo por determinadas organizações religiosas, né? E essas pesquisas que a gente faz e essas metodologias, diversas metodologias, nos vêm dar suporte para entender como isso está sendo estruturado e disseminado, né? Por exemplo, diante dessa situação, eu fiquei muito interessado em fazer um projetinho de pesquisa com foco ali, nesse caso, poderia ser um estudo de caso, né? Que é algo que já ocorreu e que difere de outras situações. O estudo de caso também tem essa, né? Você tem que mostrar que ele diverge das outras situações, né? Ele tem algo particular que se afasta das outras situações vistas. E fazer uma entrevista com essa pessoa e entender melhor como ela vem construindo a representação social do que é essa vacina que tá posta aí, né? Eu tenho algumas hipóteses do que vem a ser esse bloqueio da religião em relação a essa vacina, mas são hipóteses. E essas hipóteses é que, por exemplo, podem dinamizar aí a estrutura da metodologia e a gente percorrer algumas estratégias para coletar dados e tentar entender se essas hipóteses são ou não aceitáveis. Bom, agora, voltando à metodologia, quando a gente vai escrever a estrutura da metodologia, tem 4 perguntas, uma única palavra, que a gente nunca deveria esquecer. Essa é uma dica muito simples, mas que elas nos orientam sempre na escrita. Quem está envolvido nessa pesquisa? São alunos, são professores, são só alunas ou só alunos? Quando, né? No segundo semestre letivo ou durante o ano letivo de 2022, né? Que vai ser, por exemplo, a pesquisa realizada no ano que vem. Onde? Então, quem, o sujeito, quando será realizada, o local
né, que será feita. Ah, é na escola, é no parque, é no museu, né? Ah, eu vou trabalhar com métodos anticonceptivos de meninas de 15 perdão, de 11 a 15 anos no Museu de Ciências, né? Então, lá tem uma parte do museu que trata sobre métodos anticonceptivos, e aí eu vou fazer uma pesquisa, então, com essas meninas, aí eu coloco a faixa etária de tanto a tanto, né? Com meninas que fazem a visitação nos meses tais, tais e tais do ano de 2022, por exemplo, no museu, que é o local, né, onde, no Museu de Ciências do município, por exemplo, de Curitiba, e como? O como vem o detalhamento dos instrumentos e técnicas que nós utilizaremos para levantar esses dados. Tá bem? Que aí eu vou trabalhar nos slides seguintes. Então, a fonte de coleta de dados pode ser aí pessoas envolvidas, ou organismos, entrevistados, investigados, tá? Então, que seria o quem, né? Quem que está sendo investigado. O como, perdão, antes do como, o tipo de método de pesquisa que eu sempre sugiro para os alunos comece a sua escrita da metodologia classificando que tipo de pesquisa que você está fazendo. Eu não trouxe aqui para a nossa discussão de hoje a definição, por exemplo, de qualitativa, quantitativa e tal, mas é importante para o trabalho. Que abordagem que você está trabalhando? É da abordagem quantitativa, que envolve o levantamento numérico de determinados dados e, por sua vez, um tratamento estatístico? Ou envolve uma pesquisa qualitativa, né, que interpreta situações do cotidiano, né, interações, né? Ou seja, qual as duas abordagens? É a quali ou é a quant? E também tem o que o nosso livro está trazendo como uma novidade, mas que outros autores também trazem, é uma novidade, mas pelo que não muito, né? Que é a pesquisa mista, que seria o que alguns autores chamam de quali-quant. Bom, classificou dentro dessa abordagem qualitativa ou quantitativa, a gente parte para as outras subclassificações. É um estudo de caso? É uma pesquisa experimental? É uma pesquisa participante? Né? E vai descrevendo. Bom, uma outra coisa importante na hora de escrever esse momento é você falar se você está trabalhando com a população ou com a amostra, né? O que seria a população? A população é o universo da pesquisa. É o total de indivíduos que possuem as mesmas características ou algum conjunto de especificações pré-definidas. Quando uma pesquisa envolve a contagem de todos os elementos de uma população, a gente chama de censo, né? Que é aquilo que, por exemplo, o IBGE faz. Quando a cada 10 anos, já deveria ter feito, mas por falta de orçamento não fez, e também coincidiu com a pandemia, quando ele vai para cada casa do bairro, né, quantificar quantos indivíduos tem e levantar outras informações, ele está fazendo um censo, né? Então, trabalhar com o censo é trabalhar com a totalidade. Agora, a amostra é a parte do universo. Então, selecionado de acordo com uma regra própria. Então, a gente escolhe qual é a regra que vai definir a minha amostra, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar com visitantes do Museu de Ciências sobre
métodos anticonceptivos, né? Mas eu vou trabalhar com todos os visitantes? Não. Eu vou trabalhar com uma amostra de meninas de 11 a 15 anos, por exemplo, porque aí eu justifico que eu tenho alguma coisa para fundamentar que esse período ali é o período que está tendo, por exemplo, maior índice de gravidez na adolescência, algo do tipo assim que justifica a escolha desta amostra específica. Eu estou falando justificativa porque toda escolha é importante a gente justificar por quê. Né? Então, por que eu estou trabalhando só com meninas? Por que eu estou trabalhando só com 11 a 15 anos? Né? Então, a gente tem que mostrar para o avaliador ou para o leitor do artigo, do livro, enfim, o que justifica essa delimitação da amostra. Tá? Isso é muito relevante. Procedimentos e técnicas de pesquisa. Então, quais os procedimentos que a gente está indicando aqui? Né? Entrevistas e questionários. A forma de coleta de dados, como analisar os dados e testes estatísticos. Então, esses são outros dados relevantes para a gente desenhar nessa parte da metodologia, né? Então, eu vou levantar, novamente, trazendo esse mesmo exemplo que eu assumi ali atrás, que é de fazer a coleta de dados com as visitantes, as meninas visitantes do museu. Eu tenho que escolher, né? Como que eu vou levantar os dados? Eu vou fazer por entrevista ou eu vou fazer por questionário, né? Quais são as variáveis, né? Quais fatores podem levar a pesquisa para esse ou aquele resultado, né? O que eu vou levantar nesse momento? O que pode variar as hipóteses da pesquisa? Eu chamo a atenção novamente aqui, porque se o seu projeto tem uma hipótese de trabalho, né, tem uma hipótese aí de pesquisa, durante a escrita da metodologia, eu tenho que ficar muito atento para ver se aquilo que eu estou levantando de dados vai dar suporte para eu aceitar ou refutar a minha hipótese. Né? Então, é muito importante a gente olhar para esses detalhes metodológicos das variáveis, por exemplo, para saber se elas vão ser suficientes para eu poder avaliar a minha hipótese inicial. Bom, nós falamos ali do levantamento de dados por questionário ou por entrevista, mas nós também temos o levantamento por observação, né? A gente não precisa levantar os dados apenas inquirindo o entrevistado, né? A gente pode, por exemplo, até mesmo pela forma que essas meninas interagem com esse momento do museu, que é o momento que apresenta os métodos anticonceptivos, através da observação, eu consigo levantar dados que podem me ajudar na composição de informações, né? Então, a observação, ela pode ser participante, o observador participa do fato, e não participante, o observador não participa do fato. Então, quando a observação é planejada e realizada em condições controladas, ela pode ser chamada de sistemática. E quando a observação é assistemática, o conhecimento é obtido por meio de uma experiência casual, sem que tenha determinado quais são os aspectos relevantes a serem observados. Um exemplo que eu posso dar aqui sobre a observação participante e não participante por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, nós percebemos que eu investiguei, né, a proposta curricular do curso de formação de professores de ciências de um curso do Estado do Paraná, comparando com um curso do Estado de São Paulo,
E uma coisa que tinha nos levantado a nos dado assim, né, um momento de atenção foi para que no estado do Paraná a distribuição de aula estava sendo um tanto diferente para esses professores, né? E aí eu resolvi fazer uma observação de como estava se dando em loco essa distribuição de aula. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma observação participante. Ou seja, eu me inscrevi no processo seletivo, ou seja, como sendo um candidato, né? E fui participar, né, dessa distribuição de aula. E aí, lá, como participante do processo, eu comecei a observar várias situações que eu fui registrando, né? Nesse momento, uma observação assistemática, ou seja, eu não fui com um olhar determinado para algumas situações específicas, e sim aberto para tudo que podia surgir ali de situação, né? Então, esse seria um exemplo de observação não participante. Agora, um exemplo de observação, perdão, observação participante. Agora, um exemplo de observação não participante seria aquela que a gente se aproxima de determinados grupos, né, para entender, por exemplo, como esse grupo se comporta frente a um dado objeto, mas a gente fica distante do grupo e não interage com o grupo. Tá? Por exemplo, quando nós, licenciados ou licenciandos, que vamos para a sala de aula observar a aula de uma professora, né? E não é a regência, é o estágio que a gente observa. A gente está fazendo uma observação não participante, né? A gente não está se colocando no processo, a gente se coloca fora do processo e só observa como o processo se dá. Bom, lá no slide anterior a esse de observação, a gente falou de questionário e entrevista. Mas tem uma coisa importante de a gente diferenciar também, questionário de formulário. Tá? As questões, por exemplo, as questões podem ser abertas, resposta livre do respondente de múltipla escolha, do informante, fechadas com as opções do tipo sim ou não e questões contendo escalas, ou seja, uma diversidade de opções aí, de questões que eu posso colocar. O formulário é um instrumento de coleta de dados contendo questões para respostas do informante na presença do pesquisador que as anota. Tá? Por questão ética, não colocar perguntas que não tenha certeza que será utilizada. Então, é o seguinte, o questionário é aquele que a gente entrega para o sujeito, e o sujeito vai preencher ele próprio, né? O formulário é o pesquisador que preenche as questões, tá bem? Então, diferenciando do questionário. Aí, muita gente agora, com a moda do Google Formulário, me pergunta, professor, então o Google Formulário não é formulário, é um questionário? Não deveria ter o nome de formulário, porque se é o pesquisador que preenche, no caso, então, ele é um questionário, porque é o respondente que está respondendo, né, e não o pesquisador. Então, ele não deveria ser chamado de formulário. Vantagens do questionário. Né? Então, mas se os dois são muito próximos em termos de estrutura, por que utiliza um e não utiliza outro e vice-versa, né? Porque um tem algumas vantagens, outro tem outras, né? Então, quais são as vantagens do questionário? Atingir grande número de pessoas, menores gastos,
maior liberdade de resposta em função do anonimato, né? Diferente de você estar de frente para o pesquisador e ele anotando. Então, por exemplo, eu recentemente estou trabalhando com algumas pesquisas envolvendo sexualidade, e dependendo do tipo de pergunta que você faz, a pessoa ela se sente constrangida. Então, a melhor forma é o questionário, ao invés de formulário, né? Porque na minha presença é pior responder. Minha presença enquanto pesquisador, né? Flexibilidade no momento da resposta, não expor os pesquisados à influência do entrevistador, levando a menos risco de distorções, e mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento. Então, essas seriam as vantagens. Uma coisa importante aqui, atingir grande número de pessoas. Por quê? Suponhamos que a gente esteja numa sala de aula de um curso de uma instituição privada, de terceiro ano do ensino médio, de cursinho. Por que eu estou colocando todas as situações? Porque aí eu posso imaginar que pode ter até 180 alunos, porque tem colégio aí que trabalha com cursinho com esse número, né? Então, veja, se eu quero fazer uma pesquisa com esses 180, com formulário é quase inviável, porque o formulário sou eu, pesquisador, que tenho que fazer um a um, né? Agora, com questionário é mais fácil, eu distribuo e todos vão preencher mais ou menos ao mesmo tempo, né? Então, isso facilita. Isso diminui o gasto, porque eu preciso de menos efetivo de pessoas trabalhando, né? Então, tem toda essa situação. Porém, quais são as limitações do questionário? Excluir quem não sabe ler e escrever, né? Impedir o auxílio quando algo não é entendido. Então, a gente tem que reconhecer que muitas vezes a gente coloca questões que para nós são claras, mas para o leitor não necessariamente, né? E aí ele vai responder sem muita certeza do que ele leu, né? Impedir o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, né? Não oferecer a garantia de devolução, limitar esse não oferecer garantia de devolução, nós que trabalhamos com formação não formação de professores, mas trabalhamos com professores especificamente, entrevistando professores ou fazendo questionário com professores, muitas vezes esses professores estão na escola e não tem tempo de fazer o questionário, preencher o questionário ali. Aí a gente dá o questionário para ele levar para casa, tá? E aí a gente espera o retorno, e muitas vezes esse retorno não acontece do questionário, né? Eles levam e nunca mais voltam com ele. E esse é um limitante, né? Limitar o número de perguntas, permitir resultados críticos em relação à objetividade, possibilitar grande número de perguntas sem respostas, prejudicar o cronograma do projeto em função da devolução tardia. Agora, a entrevista, né? A gente tinha pontuado lá que a gente pode fazer a entrevista também, né? Ao invés de uso de um questionário ou formulário, e a entrevista ela pode ser de 3 tipos, né? A entrevista não estruturada, né, que permite o máximo de liberdade e aprofundamento, não possui questões pré-estruturadas. Então, você vai para uma conversa agendada com o seu entrevistado, mas sem uma estrutura de organização, né, de como será essa entrevista, né? Eu, particularmente, nunca vi artigo com entrevista não estruturada, e nunca vi projeto também com proposta desse tipo. Não sei se é por natureza da nossa área de ensino, ou se é mesmo porque eu nunca tive a oportunidade de ler, né,
uma entrevista sobre. A entrevista dirigida, guiada ou estruturada, né, que permite o mínimo de liberdade, tanto ao entrevistador quanto ao entrevistado, e segue um planejamento rígido, né? O pesquisador conhece previamente os aspectos que deseja pesquisar e, com base neles, formula alguns pontos a tratar na entrevista, né? E, por fim, a semi-estruturada, que é a mais comum, ao meu ver, na nossa área, que é a entrevista onde o entrevistador tem alguns pontos chaves a serem tratados na entrevista. No entanto, conforme a interação que vai tendo com o entrevistado, novas perguntas podem surgir para aprofundar, né, aquela situação pretendida, né? Então, a semi-estruturada é a que eu mais vejo. No entanto, tem um contraditório. Eu vejo muito se colocar, né, lá na metodologia, tanto do trabalho final, que é a dissertação ou tese já para defender, quanto em alguns artigos, que é colocar, essa pesquisa utilizou ou vai utilizar de entrevista semi-estruturada por permitir que o entrevistador faça novas perguntas e aprofunde determinados pontos da pesquisa e tal. Beleza. Aí, ele coloca como anexo a entrevista. Beleza, até aí tudo bem. Aí você vê que tem a questão, por exemplo, 5 questões, tá joia? Aí quando você vai analisar os dados, existem as 5 questões apresentadas, mas não tem nenhuma nova abordagem ali, nenhum aprofundamento que ele colocou. Então, o que teve de semi-estruturada? Eu acho incoerente quando se coloca isso, e na hora de apresentar os dados, não surge nada novo que seja, que fundamente uma pesquisa semi-estruturada. Ao contrário, o que mostra que a pesquisa foi uma pesquisa estruturada, ou seja, dirigida, guiada, né, com um planejamento rígido. Raras as vezes, eu já tenho mais de 100 bancas de defesa que eu participei, foram os momentos que eu percebi que o candidato evidenciou que realmente houve uma entrevista semi-estruturada. Opa, perdão, aqui ainda tem um finalzinho. E assim, essa entrevista, na hora da gente contar lá na metodologia que a gente fará a entrevista e aí a gente vai dizer qual delas a gente vai fazer, ou a não estruturada, ou a estruturada, ou a semi-estruturada, a gente tem que evidenciar qual vai ser a forma de registro dessa pesquisa. Ou seja, como que eu vou mostrar que os dados foram registrados? Eu posso falar que eu estou anotando, ou seja, da forma escrita. Eu posso dizer que eu estou gravando, porque ao escrever eu estou perdendo algumas partes, por isso que então eu estou justificando que, além de escrever, eu também estou gravando o áudio. E não vou fazer só áudio, porque os autores justificam tudo isso, tá, pessoal? Não vou fazer só o áudio, porque às vezes algumas coisas que eu estou percebendo nessa minha interação com o entrevistado não vai ser registrada no áudio. Então, a minha escrita está sendo importante para isso, para eu colocar alguns pontos que só o áudio não vai registrar. E aí, alguns autores falam assim, que só o escrito e o áudio também não são suficientes, esses registros, porque algumas formas, por exemplo, alguns gestos que a gente poderia avaliar não estão sendo registrados. Então, o vídeo daria conta disso. Então, o ideal seria a gente fazer o registro escrito, áudio e vídeo,
né? A composição desses três, segundo alguns autores, seria a forma perfeita de registro, tá? No entanto, é como eu estou dizendo para vocês, o autor que fundamenta a importância do registro de vídeo, ele justifica porque, olha, o vídeo vai mostrar isso, isso, aquilo, né? Por exemplo, uma entonação, um gesto de surpresa, ou de intimidação, ou de raiva, enfim, tudo isso a gente pode interpretar, né? Então, eu também já vi muita gente colocando isso lá na metodologia. E aí, quando você vai avaliar ou ler, né, os resultados de discussão, você não vê a pessoa abordar nada disso, né? Então, a gente tem que ter uma coerência com que aquilo que a gente está contando e justificando na metodologia ser aquilo que a gente vai aprender a apresentar lá nos resultados. Né? Porque não adianta eu ter justificado que, nossa, eu vou usar da entrevista sendo estruturada porque ela me permite liberdade, e não usar da liberdade lá na hora de apresentar os dados. Né? Então, é incoerente. Da mesma forma do vídeo. Gente, então, assim, o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que na hora de escrever a metodologia num projeto, ou na dissertação e tese, a gente tem que seguir alguns parâmetros, né? Então, a gente tem que falar quem a gente está investigando, quando a gente vai investigar, onde a gente vai investigar, como, né? E aí vem as técnicas e instrumentos. Por fim, depois de você mostrar como você compôs os seus dados, ou como vai compor os seus dados, você tem que mostrar como você vai analisar esses dados, né? Então, a Josi foi lá, trabalhou com crianças das séries iniciais, fazendo desenhos, ilustrando, por exemplo, o Covid, né, como é o Covid para essas crianças. E aí ela vai analisar esses desenhos, né? Como que ela vai analisar? Então, o público crianças de tal a tal idade, de uma escola tal, que é a localidade, quando, no segundo semestre de 2019, perdão, 19 não, 2021, qual foi o instrumento, né? Foi desenho, né? Então, ela tem esses desenhos. E agora? Como analisa isso? Né? E aí, tem algumas formas de analisar. Conhecidas na nossa área de ensino, né? Não vou esgotar todas, mas vou citar 4. Análise de conteúdo, né? Que não é só Bardan, mas Bardan é a principal dos nossos referenciais, né? Análise textual discursiva, de Moraes e Gagliasi, né? A análise do discurso, que aí tem vários autores que nos dão um subsídio aí para fazer a análise do discurso, e a análise de imagens, que uma das autoras, né, que é referência para isso, é a Josi, e que está presente lá no nosso livro, e tem um capítulo que vai dar suporte a fazer essa análise de imagem. Bom, como eu disse para vocês, nós estamos prestes a lançar esse livro, agora em 2021. Como vai ficar gravado, é melhor falar o ano, né? Para as pessoas não ficarem perdidas aí no prestes a lançar. Esse livro, acho que agora, até terminar novembro, a gente deve estar com ele pronto, né? A Josi vai ter acesso a ele vai ser 100% gratuito, né? Ele é financiado pela CAPES, e ele vai ser digital, então vai ser de fácil acesso para vocês. Né? Ele é organizado por mim, pelo professor Michel, que vocês conhecem, né? Tanto eu quanto o Michel somos professores da disciplina de metodologia, e sentindo a falta de alguns materiais
para tratar de determinados assuntos, é que a gente acabou organizando essa obra que conta com capítulos interessantes, né? Então, eu só vou passar aqui rapidamente pelo sumário. Então, nós temos uma primeira estrutura do livro, que trabalha a natureza da pesquisa. Então, aqui a gente tem um capítulo que fala da metodologia qualitativa e da quantitativa, e de um que fala da pesquisa mista, né? Depois nós temos uma segunda parte que chama abordagens da pesquisa, são tipos de pesquisa, né? Aqui a gente tem a pesquisa documental, a diferença entre estado da arte e estado do conhecimento, a pesquisação, a pesquisa etnográfica, a representações sociais, uma teoria muitos caminhos, que é a teoria que eu trabalho, que ela é uma teoria teórico-metodológica, né? A narrar, pesquisar e educar em ciências e matemática, que fala sobre narrativas, o estudo de caso, pesquisas em análise de discurso, da professora Maria José, da Unicamp. Essa análise de discurso, ela é muito usada também na nossa área, né? E a gente tem uma professora que trabalha muitos anos com ela, sugiro a vocês. A fenomenologia, né? Também com um professor que trabalha há várias décadas, que é o professor Marcos Dagnoni, né? Aí a gente tem uma outra seção que são técnicas e instrumentos de constituição de dados, que vai abordar observação, questionários, entrevistas e grupo focal, diário de campo, gravação em áudio e vídeo, e mapas mentais e conceituais, né? Aí um capítulo da Josi aqui, imagem como fonte de pesquisa, né? Então seria a imagem aqui como técnicas e instrumento da constituição de dados. Aí depois nós temos uma outra seção do livro, que é de técnicas para análise de dados. Aí nós temos um capítulo de análise de conteúdo baseado em Bardan, um capítulo sobre análise textual discursiva, né, que é a ATD. E nós temos mais um capítulo da Josi, e aí nesse capítulo ela vai falar como analisar imagens, né? Esse capítulo é muito importante. Aí depois nós temos a utilização de softwares para análise de dados. Então, ele vai falar sobre algumas ferramentas computacionais para análise de dados em pesquisa em educação e ciências, né? E, por fim, para aqueles programas de mestrado e doutorado profissional, nós temos um capítulo que fala sobre o produto educacional, né, a pesquisa e os produtos educacionais dos programas profissionais, né, trabalhado pela professora Cleci, que coordena o primeiro programa de doutorado profissional do país na área de ensino de ciências, e o professor Michel, que ajudou a escrever, porque ele trabalha também num programa profissional. Então, são esses os capítulos do nosso livro. E obrigado, você me deu 1 hora, eu usei um pouquinho mais. Está sem áudio. Coloquei aqui em cima da cabeça. Agora tá ouvindo, né? Estou. Então, você trouxe umas questões muito importantes. Agora acho que vai começar o pessoal a questionar aí. Eu não falei porque eu queria dar esse tempo todo, né, Júnior, para ficar bem certinho para quem for assistir, né? Mas quando você ficou falando do que te incomoda lá, você falou do estudo de caso, e depois, logo em seguida, você falou da pesquisação. Essa é a que me incomoda, a pesquisação. Tá. Essa, por quê? Porque também traz essa questão de ser uma pesquisação, né? E na verdade não é, porque é bem aquilo que você, né, colocou ali. A pesquisação tem essa questão na verdade, eu só participei até hoje de uma banca que realmente foi uma pesquisação.
E no mestrado, que eu acho super difícil, porque não que eu acho, assim, super válido, eu gosto, mas, ela é bem demorada, porque se você vai num grupo para levantar o problema, para depois é bem complicado para fazer esse mestrado. E assim, essa que eu participei foi da uma banca da UTF-PR lá de Curitiba, mas a pessoa que fez, ela já estava envolvida no contexto da escola, e ela meio que já tinha essa questão, daí foi no grupo, então ela já tinha um contato todo, então ela conseguiu fazer uma pesquisação no mestrado, que eu acho bem difícil. E é importante daí também, né, o que você falou, a questão do referencial. Então, você diz que é pesquisação, mas a partir de qual autor? Porque vai ter essa diferença, como o professor falou, né? Existem autores que colocam na mesma, que é praticamente a mesma coisa, pesquisa ação e pesquisa participativa, né? E há outros autores que não. Para os meus referenciais, é uma coisa bem diferente. E eu acho a pesquisação maravilhosa, mas muito difícil, para você conseguir fazer por conta do tempo que você tem disponível para chegar naquela comunidade, ver aquela questão, problema, trabalhar com eles, levarem. Então, imagina, em 2 anos no mestrado, né? É bem complicadinho. E então tem algumas coisas que incomodam a gente, né? Mas assim, o que você trouxe assim, muito bom, né? Todo explicadinho aí, quem não pegar hoje o que é como fazer uma metodologia, gente, não tem como, né. Olha lá, a Thaís fez uma questão. Quer perguntar, Thaís? Pode falar agora, aí fala um pouquinho quem vocês Thaís você já conhece, né. Daí Olá, bom dia a todos, bom dia, Júnior. Olá. Eu comecei a fazer, né, a minha versão da qualificação da dissertação e eu fiquei pesquisando. Falei, poxa, apliquei um questionário durante as oficinas que eu realizei com os professores e eu fiquei, poxa, até perguntei para a Josi, e agora? Qual que eu não conseguia classificar, né, o meu tipo de pesquisa? Eu falei, tô lascada. Aí eu encontrei um tipo de pesquisa que o pessoal chama de pesquisa de levantamento. Aí eu coloquei tudo, aí a Betina, que eu não conheço isso é um novo tipo de pesquisa? Aí eu falei, eu vou tirar, não é? E ficou só levantamento com questionário. Só que ele não era um questionário fechado, assim, ele tinha perguntas abertas, e várias perguntas, eu não fiz só uma pergunta. E foi questionário antes da oficina e questionário depois da oficina, para avaliar a ficha que eu criei de análise fílmica com enfoque CTS. E eu fiquei com essa dúvida, eu falei, eu não sei se porque eu só apliquei os questionários com esses professores. Tenho gravações dos encontros, tudo, mas por não conseguir dar conta de analisar todas essas gravações, as fichas que eles analisaram os filmes, eu resolvi trabalhar só com os questionários por questão de tempo, para entregar dentro do prazo, a fazer a defesa. Aí eu não encontrei, por exemplo, na nossa área, essa pesquisa com levantamento, né? Survey, que eles falam aqui. Sim. E eu queria saber se o professor já viu Já. alguma pesquisa de levantamento da nossa área, porque às vezes a pessoa só faz o questionário, igual no meu caso com os professores, e não consegue classificar ela em outro tipo de pesquisa. Eu queria que o professor comentasse um pouquinho. Tá joia, Thaís. É assim, varia de autor para autor mesmo. Por exemplo, no nosso livro, nesse livro que vai sair, não daria para classificar um tipo de pesquisa na sua abordagem. Aí, daria sim, lá em qualitativa, né? É um tipo de pesquisa qualitativa. Aí você teria que pular as subdivisões, né? Que é pesquisação, pesquisa, enfim, esses vários outros, e teria que ir já direto para as técnicas e instrumentos, que seria a técnica de entrevista ou questionário, né? E daí por diante. Agora, o Gil,
se você não tem o livro, eu posso te mandar. O Gil, ele faz uma outra apresentação. Ele começa com 2 classificações, pesquisa básica e pesquisa aplicada. Tá? Tem autores que não gostam desse tipo de classificação e não fazem. Aí, depois da básica e aplicada, ele vai para a pesquisa de levantamento, exploratória e uma outra. São 3 ou 4 subdivisões. Depois disso é que entra qualitativa e quantitativa, e depois disso é que vai entrar as outras que a gente apresentou aqui hoje. Por exemplo, a estudo de caso, a pesquisação e etc, etc. Eu vejo que a sua, no livro dele, você conseguiria tranquilamente encaixar ali, por exemplo, em levantamento, né? E se você não tem autor para fundamentar, você me escreva que eu te mando esse livro que eu tenho dele e você pode usar. Bem? Eu cheguei a ler. Foi nele que eu Você viu? descobri. Então Então, então não é errado. Embora a Bettina não conheça, se você citar ele certinho, você consegue estruturar assim. Obrigada. Então, De vou nada. citar o Gil. Deixa eu ver, tem mais alguma questão. Mas é bem isso, ó, fundamentando, porque tem diferença entre um e outro. E o que acontece? Quando a gente vai para uma banca, e que é fundamentado, a gente não tem o que dizer. É aquilo que eu falo, a gente briga com o autor, mas não briga com vocês. O autor, você pode não concordar com aquele autor, aquele livro, mas a referência foi aquela, então você não pode dizer que não está adequado porque foi feito. Agora, se a gente coloca e não explica, e não traz o referencial, daí é mais complicado. Tá? A Thaís ficou com receio lá no comecinho, mas retorna, Thaís, tá bom? Deixa eu ver. Quem mais? Gervânio, você fez um comentáriozinho ali, mas falou alguma coisa? Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Não, eu fiz um comentário quando o Júnior estava falando sobre a questão da pseudociência, né, e ele deu um exemplo lá. Eu não sei se você viu, Júnior, nas redes sociais aí, né, postaram um vídeo de uma... Porque é interessante você pegar essa questão, né, do próprio pesquisador, do próprio cientista, né, mas aí tem que ver que cientista é aquele que está ali, né, que está defendendo um determinado produto, né, e aí postaram um vídeo nas redes sociais falando de um tratamento alternativo para o Covid-19 à base de um remédio lá homeopático que era o coronino. Cara, eu fui ver o que era o coronino, eu fui tentar entender o que era, né, fui atrás. E aí, o coronino era, na realidade, um produto, né, que era a base da secreção de quem já tinha lá adquirido o Covid, né, e a partir daí o medicamento, né, o medicamento era produzido, né, cara. E aí, claro, ele é produzido dentro daquela proposta de produção que a homeopatia, né, faz pra gente, né? Chacoalha, tira, até não ter mais nada e você, né, tomar... Dissolve milhões de vezes. Exatamente, né? Se eu não me engano, 60 vezes, sei lá quantas vezes. Então, isso foi difundido bastante, né? E assim, como eu trabalho aqui com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, né? Que às vezes a informação chega de uma forma enviesada, às vezes não, ela chega bastante de forma enviesada, principalmente pelo aquilo que você falou, ou seja, a gente tem hoje uma tecnologia que nos ajuda muito a fazer ciência, porém, também leva muita desinformação para determinadas comunidades, né? E aí, eu lembro, Júnior, que eu estava iniciando uma disciplina com um grupo aqui, né? E nessa disciplina tinha um grupo de alunos de uma comunidade indígena. E aí eu fui perguntar para eles, né, como é que estava a situação da vacinação nessa comunidade deles, né? E para minha surpresa, boa parte da comunidade, né, estava resistente à vacina. Eu não sei hoje como está, né, mas estava resistente à vacinação. E aí eu fui tentar conversar com ele para entender essa resistência. E aí é exatamente isso que você tocou, né? Uma informação aqui ou ali, pelas redes sociais que hoje chegam fácil,
e as comunidades indígenas hoje, gente, elas estão aparelhadas com tecnologia, não adianta a gente pensar que a comunidade indígena não tem acesso a celular e computador, porque eles têm, né? Até porque eles estão vindo para as universidades, então eles têm esse acesso, e aí chega muito fácil, né? Então, quando você diz assim, olha, preciso ter cuidado com essa questão da pseudociência, ou não só da pseudociência, eu até acrescentaria aqui, né, com a pseudociência, mas também com aquilo que eu gosto de chamar de ciência picareta, né, porque tem outros autores que não gostam muito dessa terminologia, ciência picareta, mas eu gosto de chamar, porque ela tem características que se, né, tem aí, no caso do vídeo que eu falei para você, tem características muito fortes, né, ou seja, a presença de um profissional defendendo um produto, para que esse produto seja vendido, ou para que esse serviço seja vendido, né? Isso caracteriza muito o que a gente entende por ciência picareta. Mas, claro, no entanto, a ciência picareta também pode vir advinda de um processo metodológico mal feito, não necessariamente intencional, né? Mas pode acontecer, né? Aí foi por isso que eu coloquei ali aqui no chat, né? Eu coloquei a questão do coronino. Não sei se você já tinha ouvido falar. Não tinha. E isso que você fala não me espanta mais, porque parece que todo dia a gente se depara com situações ainda mais assustadoras, né? Josi conhece, professor André. Tá gravando, não posso falar. Vou pular esse exemplo. Ô, Josi. Não, mas enfim. A gente deixa para depois. Isso. Não, é que ele estava me contando esses dias que ele estava em contato com um médico, que o médico o médico tem 2 filhas adolescentes, né? Uma criança e uma adolescente. E esse médico estava conversando com ele, dizendo assim, eu não sei se quando chegar o momento das crianças receberem vacina, se eu vou deixar as minhas filhas serem vacinadas, né? E aí você fala assim, um médico fazendo isso, né? E aí é por isso que é importante todas essas metodologias que a gente está abordando aqui, para a gente pensar em investigar o que leva tudo isso ser construído ou não, né? Eu trabalho com uma teoria que parcialmente explica isso, né? Que são as representações sociais, porque a representação social que o sujeito tem sobre um dado objeto, por exemplo, a vacina, né, ela vai proporcionar uma resistência ou uma recepção mais fácil dessa tal vacina, né? E aí, como essa representação foi formada, é o que eu estou me dedicando a estudar, por exemplo, né? O que levou essa representação a ser formada, de que forma, qual a estrutura que ela tem, porque entendendo essa estrutura, a gente, através do processo educacional, consegue agir contra essa estrutura, né, tentando desfazer, e daí por diante. No nosso... Desculpa, professor, posso falar? Não, pode falar. Nosso último encontro, Júnior, a gente até no finalzinho tocou um pouco nessa questão do negacionismo, e o que é interessante é o seguinte, uma característica do negacionista é não atentar muito, ou não querer olhar para as evidências. Então, não adianta tu mostrar evidência para o negacionista, tá perdendo teu tempo, né? Isso aqui eu acho que é claro para todo mundo, né, pessoal? Você mostra uma evidência, você mostra um dado para o negacionista, você tá de brincadeira, não vai adiantar nada, né? E aí, qual é a lógica disso, então, né? Você se pergunta, nossa, mas então, e aí? Né? A questão é a seguinte, o que interessa para o negacionista, né, são as consequências do processo, e não as evidências, né? Ele luta para que essas consequências do processo, ele luta por essas consequências do processo. Então, vou dar um exemplo aqui, que a gente até conversou, eu, a prof. Josi, acho que é a Thaís, no último encontro, no finalzinho. Né? Você pega, por exemplo, você vai defender a questão da Terra, né, girar em torno do Sol, ou o contrário, do Sol girar em torno da Terra. Né? Beleza. Quando você faz essas afirmações, né, a Terra gira em torno do Sol, ou o Sol gira em torno da Terra, quando você faz essas afirmações, perceba,
o que tem de consequência quando você faz a afirmação de que a Terra, né, gira em torno do Sol? Você, na realidade, a consequência disso é que você está contrariando as Sagradas Escrituras. Perfeito? Então, perceba onde é que o negacionista não quer. Olha a consequência, você está contrariando. A mesma coisa eu poderia aplicar aqui, por exemplo, para a indústria do petróleo. Eu poderia dizer assim, olha, qual é a consequência de você, né? Você mostra dados lá do aquecimento global, para as pessoas, o cara não está nem aí para, né? O que interessa para ele? Interessa as consequências, né, de você olhar ali para o aquecimento global. Ou seja, quando você olha para o aquecimento global, indiretamente, o que você está propondo como pesquisador? Opa, peraí, vamos reduzir aqui a emissão de poluentes, né? E reduzir a emissão de poluentes afeta diretamente uma indústria como a indústria do petróleo. Então, essas consequências incomodam. Uhum. Entendeu? Então, é por isso. A gente, quando fala do negacionismo, a gente volta olhares muito para entender por que o cara não quer... Por que ele não se preocupa com as evidências? Ele nunca vai se preocupar, porque o que interessa são as consequências. Eu acho que esse caso, por exemplo, da vacina lá que eu te disse, da diarista da minha mãe, também envolve um pouco essa questão das escrituras, porque eu não investiguei, então eu não tenho certeza. Mas eu tenho a hipótese que surgiu um comentário de que a vacina ela tinha sido desenvolvida através de testes em fetos, né? E feto é atrelado a aborto, né? Então, eu suspeito que é por isso que a dada religião lá, ou o pastor, enfim, tenha proibido que eles tomassem por causa disso. Mas eu também é só suspeita, né? Vamos fazer assim? Vamos se encaminhar, Júnior. Então, acho que não tem mais nenhuma questão. Daí eu queria que você fechasse, então, essa questão da metodologia, alguma outra dica, alguma coisa que você gostaria de falar. Daí a gente fecha a gravação e a gente pode ir para os temas controversos aí, tá bom? Tá, Pode joia. ser. Assim, Josi, eu acho que o que eu tinha que apresentar eu já disse, mas a minha dica final é que vocês tenham uma estrutura para seguir, para desenhar a metodologia, seja no projeto, seja no trabalho final, né? A partir do momento que eu consegui ter a clareza do que tinha que ter numa metodologia, hoje eu escrevo fácil, tanto oriento fácil meus alunos, quanto escrevo fácil projetos. Por exemplo, eu tenho 3 projetos que eu ganhei no CNPq, né? Enfim, tenho tido vários artigos aceitos para publicação com facilidade, porque eu acho que eu visualizei com mais facilidade essa estrutura, né? E quando eu estava lá no mestrado, por exemplo, eu tinha dificuldade, mas o que eu tenho que falar nessa tal metodologia, né? E hoje, para mim, é claro. E aí eu vou passar aqui como uma síntese final para vocês, né? Classifique, é qualitativa ou é quântica ou é mista, né? Depois, que tipo que ela é? É estudo de caso, é pesquisação, é pesquisa documental, né? Quais são os instrumentos, antes dos instrumentos? Quem, onde, como, né? E faltou alguma ali que eram mais, mas vocês retomam lá depois. Aí vocês escrevam quais são as técnicas e instrumentos, né? Técnica, entrevista, tipo de entrevista. Eu vou utilizar questionário, um questionário estruturado, semi-estruturado. E, por fim, levantaram-se os dados, né? Como que a gente analisa? Né? Eu tenho que analisar, muita gente esquece de falar de como vai apontar para analisar. Eu vou estudar, eu vou analisar através do análise de conteúdo, né? E também não é só falar isso. Vou fazer análise de conteúdo baseada em Bardan, né? Eu sempre peço para fazer uma descrição prévia, né? Farei uma leitura flutuante, levantarei as unidades de significado e construirei as categorias de análise, né? Então, fechou isso, aí você vai para a apresentação dos dados e discussão,
né? Então, essa é a minha dica.